todos. Bom dia. A todas também, né? E a paz de Jesus possa estar conosco nessa manhã, cheia de luz, né? Radiante. Estou muito feliz porque eu nasci aqui em São Paulo e o Bequinho teve ouvido para registro, né? Estar aqui em São Paulo de novo dá muita alegria, né? Participando desse fórum aqui da Presidência. Agradecer a todos do Fábio por estarmos aqui juntos nessa manhã. E olhando aqui para fora, tem as bandeiras, né, que sinalizou para a gente, né? E a gente não pode esquecer do nosso querido Cheta, Padre Manuel da Nóbrega, nosso querido Emmanuel, né, que já está reencarnado, batalhou aqui nas terras de Piratiba, graças a Central. Para que a gente possa conversar um pouquinho mais, continuar, né? A Gisele já trouxe para a gente o vazamento teórico, né? Eu coloquei aqui a crise ambiental, e o nome aí para a nossa sociedade, né? Pós-industrial, tecnológica, consumista, né? Essa nossa sociedade meio maluca e pós-moderna que a gente está vivendo, né? Ela é baseada, infelizmente, nos paradigmas materialistas que foram colocados, né? Nos princípios dos paradigmas materialistas, que é a competição, o individualismo, a exclusão social, a miséria, né? A fome, e a apropriação, tanto dos recursos quanto do ser humano pelo ser humano, né? A gente tem essas características aqui como sociedade. Bom, quais são as consequências ambientais? Então, a gente está vendo aqui as consequências da nossa época da natureza, né? Os terremotos, as inundações, a gente está vendo aí os tufões, furacões, vulcões, coisas do tipo, né? Então, a gente tem uma série de catástrofes climáticas, né, ocorrendo atualmente. E temos também a ação do homem, né, sobre o ambiente, desmatamento, tráfico de animais silvestres, né, desmatamento, temos a poluição, o tráfico intenso nas universidades, temos os incêndios, florestas, temos a poluição industrial, temos a questão do efeito estufa, do cheiro, uma coisa toda, né, que todo mundo já sabe, né. Estamos aí nesse quadro, tá, na nossa visão meio caótica aí das questões ambientais. Dois? Opa, isso aqui é errado. Agora, estamos no Fórum Espírita. Qual que é a nossa contribuição, né, como espíritas, né? Você já colocou para nós o paradigma espírita, né, que combate o paradigma materialista reducionista. O paradigma espírita, ele está inserido, como a gente sabe, né, estudando um pouquinho até, dentro do paradigma espiritualista, né? Nós temos um paradigma específico, que é o espírita, né? O Kardec coloca o nome espírita, né, ou espiritista, né, para denominar bem, vamos assim dizer, para delimitar bem, para definir bem o nosso modo filosófico de pensar. Nós somos espíritos, né, que a doutrina é dos espíritos. Então, qual que é a nossa contribuição? Já foi muito bem colocado aqui, né? A doutrina espírita traz para nós as respostas, né, às questões fundamentais, capitais da humanidade. Quem somos? O que nós estamos fazendo aqui? De onde a gente veio? Para onde a gente vai? Não é? Como é que a gente vai estar no futuro? E ela fala para nós também desse momento da transição planetária para a regeneração. Então, o paradigma espírita, ele traz uma nova visão de mundo, uma nova visão de ser, uma nova visão de estar, uma nova visão de relacionar-se. Certo? Vocês concordam? Se vocês discordarem, pode discordar também, viu? A gente tem que exercitar aqui a diversidade, né? Bom, a doutrina espírita traz uma coisa muito importante para nós, que é a evolução espiritual ou moral, não é? Que nós somos espíritos, né? Criados simples e ignorantes, destinados à perfeição relativa, atingindo o famoso estágio de espírito puro, né? Todo mundo já escutou essa frase, né? Espírito puro. A gente quer ser, então, esse espírito puro através das transmigrações, né? Que ocorre com a reencarnação e o progresso moral. Essa é a ideia da filosofia espírita sobre o ser, né? Criado simples e ignorante por Deus, destinado à perfeição relativa, né?
no estágio de espírito. Bom, esta visão, ela tem que modificar a nossa postura. Se esta visão não for interiorizada, corporificada, assimilada, digerida, ela de nada vale. Sabe por quê? Ela se transforma num transtorno, inclusive. Por quê? Sabe muito bem que a quem muito foi dado, muito vai ser cobrado, não é mesmo? Se a gente sabe de tudo isso, a gente tem certeza de tudo isso, e não age de acordo, não tem nem palavras, né? A gente fica mudo. Por quê? Haverá choro e ranger de dente para nós. Para nós. Quando voltarmos para a pátria espiritual, o leite vai ter derramado. E aí, vai saber quando e como poderemos encarnar. Então, esta ideia de um espírito que eu sou, na verdade, sou um espírito e estou reencarnado, ela deve fazer para nós uma transformação, que deve redundar em uma nova ação, uma nova interação, uma nova relação com o meio e com o próximo. Bom, isso tudo está baseado na ideia da reencarnação, ou da pluralidade das existências. Nós temos lá o Livro dos Espíritos, o livro básico da doutrina, é o que eu vou trazer para vocês hoje. A ideia que traz para a gente o Livro dos Espíritos. Tem lá Reencarnação dos Espíritos, livro 2, livro 2, capítulo 2. Você vai dar uma olhada lá na finalidade da encarnação. Você pode também lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, tem lá duas mensagens, necessidade da encarnação, uma outra mensagem muito interessante. E vamos lá, vamos exercitar aqui o diálogo. Qual é a finalidade da encarnação, segundo a doutrina espírita? Vocês vão dormir, Aperfeiçoamento do espírito. Aperfeiçoamento do espírito. Progresso moral. Só isso? Só isso? É bastante, mas não é só isso. Todo mundo esquece da outra parte. Qual é a outra finalidade da encarnação? Além do nosso próprio aperfeiçoamento moral, Deus nos concede uma tarefa a cada um de nós a ser realizada como co-criadores. Essa parte todo mundo esquece da encarnação. Então Deus conta conosco. Imagine só como nós somos importantes. Cada um de nós aqui, os 7 bilhões que estão reencarnados, tem uma tarefa que Deus lhe deu para cumprir como co-criador. É isso que a gente tem que colocar na cabeça. Nós estamos reencarnados, cada um de nós, com uma tarefa. No nosso lar, na nossa profissão, no nosso meio social, aonde estivermos, nós temos uma tarefa a cumprir. Bom, só que a doutrina espírita nos amplia a visão, porque ela fala de uma coisa, no livro 1, capítulo 3 da criação, uma coisa chamada pluralidade dos mundos. Só a Terra é habitada, as estrelas não só para a gente ficar olhando, José? Só a Terra é habitada, gente. Diferentemente da ciência, que ainda não chegou nessa concepção, a doutrina dos Espíritos nos amplia a visão, dizendo que há milhares de bilhões de trilhões de mundos habitados por Deus. Então, não estou mais num planetinho isolado, se acabar a vida aqui, então podemos detonar tudo? Não, é isso também, Eu quero dizer que eu posso ir para outros planetas, então esse aqui não tenho responsabilidade sobre isso? Não é essa a ideia. Mas a visão que a doutrina dos Espíritos nos traz é de que há uma amplidão de oportunidades para o Espírito no universo. Buscar. Bom, e traz também essa mesma ideia da encarnação dos diferentes mundos. Vocês acham que somos espíritos que, vamos assim dizer, nascemos na Terra? O que vocês acham? Todos nós somos aqui na Terra? Não? Não? Pode ser que sim, pode ser que não. A encarnação atual na Terra pode ser a primeira encarnação nossa nesse planeta. Como não?
como não pode ter sido. Nós já podemos ter morado em outros planetas, reencarnado na Terra, e depois do momento voltado para a Terra. Temos. Há inúmeras possibilidades nessa questão da habitabilidade do espírito dos mundos, né? Então, a encarnação ela ocorre nos diferentes mundos. Essa concepção espírita precisa ter, né? Você entende isso aí? E depois, lá no livro segundo, ele vem falar das transmigrações progressivas. Que a ideia, como é que você chama? Seu nome? Fábio, quando ele falou do aperfeiçoamento, né, que a gente tem que ter na encarnação. Qual que é a ideia das transmigrações progressivas? O espírito simples, ignorante, o espírito puro. É de ir evoluindo, progredindo moralmente. O progresso se faz como para o espírito? Adquirindo o quê? Experiência, conhecimento. O que mais? Vivência. Emmanuel fala de duas asas para a gente lançar a mão para a eternidade: sabedoria e amor. Ciência, conhecimento. Ciência, conhecimento. Sabedoria, sentimento, amor. Estas são, na verdade, as grandes asas que fazem e promovem a nossa possibilidade de ir para o mundo. Eu quero sim, Gisele, reencarnar na Terra, mas eu quero ir mesmo para o mundo feliz. Não é mesmo? Por quê? Pluralidade dos mundos. Quais são, didaticamente, as 5 categorias de mundos habitados no universo? Didaticamente falando. Primitivos. São as expiações, que é esse. Regeneração. Idosos são felizes e celestiais ou divinos. Eu quero ir para esse celestial divino. Mas não dá. Dá para a gente pular daqui no plano de expiações para o celestial divino? Então a transmigração já tinha uma frase: a natureza não dá saltos, não é isso? Então nós. Então, se eu sei que tem muitos mundos habitados e que tem pluralidade de encarnações, então eu vou deixar então para depois, né? Porque tem muita vida mesmo, né? Vocês pensam assim? Isso aqui eu não dou conta dessa existência, vou deixar para a próxima. Isso é uma justificativa do espírita, né? Que se utiliza dos argumentos da doutrina para não fazer o que tem que fazer. Pois não. Então, isso me remete ao mau esclarecimento do conceito de livre-arbítrio. A gente não pode fazer isso. Vou fazer o que eu quero, porque depois eu acerto e fica tudo certo. Não, tem outra vida mesmo, né? Então, gente, a oportunidade reencarnatória é ímpar. Contar, sabe-se lá quantas vidas a gente está virando. Não é? Pensa bem, gente, nós estamos aí falando da transição planetária, não é? Então, a transição planetária, ela traz pra gente, uma situação muito importante. Por quê? Tem algumas filosofias aí do Oriente, que nós estamos na era do diamante, já ouviu falar? Não é nem na era do ouro, é a era do diamante. A era mais rica que tem, que é essa da transição. Por quê? Estamos passando de um ciclo para outro melhor. Então, esta encarnação de cada um de nós, ela é preciosa, ela é uma fortuna, ela é rica, não é mesmo? E a gente sabe que a fila da encarnação é muito grande, não é mesmo? Quantos habitantes tem as dimensões espirituais que rodeiam a Terra? Vocês têm ideia? Não, diz que tem mais 5 ou 6 vezes mais do que a população da Terra. Nós somos 7 bilhões, não sei que são 5 vezes mais. 35 bilhões de habitantes nas dimensões espirituais. E vocês sabem também que as portas do inferno foram abertas, não sabem? Não. Lá na Bíblia, né, no Apocalipse, 1000 anos a fera foi solta, né? Que é a oportunidade que os espíritos que estavam nas zonas abismais trevosas têm de agora reencarnar e formar esse caldo de cultura caótica. Nós estamos vivendo violência, tal. Então, nós estamos num contexto muito propício para a depuração, para a evolução. E nós enfrentamos e fomos um sucesso nesse enfrentamento da reencarnação. Nós competimos, sei lá por quantos, para estarmos aqui. Né? Não foi só o gavetinha masculino que correu lá rapidinho para fertilizar, né, o óvulo, não. Nosso espírito concorreu com muitos para estar aqui.
Gente, vamos aproveitar essa oportunidade. Vamos aproveitar essa chance que nós temos de crescer, né? Abençoados por essa doutrina maravilhosa que amplia a nossa visão. Nós vamos entender a encarnação não como castigo, mas como oportunidade ímpar. Né? E vamos fazer com que essa transmigração nossa seja realmente progressiva daqui para o mundo de regeneração, ou quiçá talvez, não é? Como é que é? É Vênus, né? Não, Júpiter, não é? Júpiter, não é isso? Sistema solar? Planeta evoluído? Que tal Júpiter, gente? Vamos ousar? Júpiter, então, hein? Enquanto vocês lá. Visão ampliada dos fenômenos da natureza. A doutrina também traz isso para a gente. Sabe aonde? Livro 2, capítulo 9, intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Item 9, ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. Alguém já viu isso? Já leu? Já estudou? Então fala para mim. O que é isso? Que visão ampliada que a doutrina nos traz sobre os fenômenos da natureza? Não sabe? Quer falar? Os fenômenos naturais são presididos por espíritos e auxiliados por uma enormidade de espíritos. Lá tem uma pergunta que fala assim: então a mitologia grega, tal, a mitologia antiga, quando falaram que os deuses reinavam sobre o trovão, sobre isso, estavam certos? Eles falam: olha, estavam certos, mas muito aquém da realidade. Então, há sim um governo espiritual, nosso governador é Jesus, e há aqueles que estão comandando da espiritualidade com um batalhão de trabalhadores em cada fenômeno natural, no interior da terra, no ar, na água, no mar, no vegetal, no animal, na floresta. Há sim uma ação espiritual, inclusive de seres que ainda não chegaram no estágio nominal, não é? Se pegar a questão 540, dá uma estudadinha lá que fala do átomo ao arcanjo, lembra? A famosa questão que fala que a evolução se faz do átomo ao arcanjo. Lá ele diz, nas entrelinhas, essa questão de que há, como na Terra, pequenos animais que trabalham, por exemplo, na formação dos corais, dos grandes continentes, sem saber que estão trabalhando para uma obra maior. Assim também há espíritos de uma escala ainda mais inferior que trabalham sob o comando de hierarquias espirituais maiores. Lá no hinduísmo me chamam de devas, né? Ou deuses que trabalham com as coisas da natureza. Então essa ideia de que o pessoal também nosso da Mãe África lá trabalha, né? O candomblé, os orixás, né? São forças da natureza. Isso são ideias da humanidade que são baseadas na verdade espiritual. Então, quando a gente fala, a Yara das águas, a Iemanjá do mar, são os elementos, são os espíritos da natureza, os espíritos do comando, né, do nosso governo planetário, que trabalham nessas questões. Interessante isso, né? Essa visão ampliada das questões ambientais, né? Então, eu peço para vocês darem uma olhada, tá bom? Hoje é só para estimular, né? Dá tempo de a gente falar muito. Bom, essa ideia da transição planetária de agora? Não. Essa ideia estava lá. Isso aqui não é a tradição judaico-cristã. Tem as outras tradições, né? Profecias, Velho Testamento, Isaías, papapá. Sermão profético de Jesus lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 24 e 25. Já deram uma olhada? Já? Se não deram, vamos dar uma olhadinha lá. Interessante o que Jesus fala. Evangelho de São Marcos, capítulo 13, São João, capítulo 16. Tem uma olhadinha também. Fala alguma coisa sobre esses tempos que estamos vivendo. Na Gênesis. Quem já leu a Gênesis aqui, levanta a mão. Que bom. É um livro fantástico, hein? Procurem ler. Capítulo 17. Predições do Evangelho. Vemos lá. Segundo advento do Cristo. Fala sobre esse momento. Sinais precursores de juízo final. Então, uma noção interessante desse momento que nós estamos passando. E, finalizando, temos lá o capítulo 18 da Gênesis, especificamente, no item que são chegados os tempos, o subitem sinais dos tempos e geração nova. Aqui você vai ler e você vai entender o momento planetário que nós estamos vivendo, que é o momento da transição. E no Evangelho segundo o Espiritismo temos algumas mensagens de verdade que falam: vocês estão percebendo o que está acontecendo nos dias de hoje? É o capítulo 6. O Espírito da Verdade fala
Gente, presta atenção, tá uma loucura. Tem aquele outro também, Missão dos Espíritas. Esqueci que capítulo que está do Evangelho. 20, né? Que também fala desse momento, né? Das tribulações da terra. Bom, aí a gente fica com dificuldade de entender se os fenômenos que estão ocorrendo são naturais ou são ocasionados pelo homem. Por quê? É difícil a gente medir, mensurar. Em escala global, escala local dá, regional dá, mas em escala global, quais são esses dois tipos de fenômenos? Aqueles que são naturais, o momento ciclópico nosso de transformação da Terra, né? E aqueles que são ocasionados pelo homem. Mais difícil ainda é discernir quando um ou outro fenômeno das ações do homem interferem naquele planeta que buscará de sua maneira o seu equilíbrio. Eu ouvi falar que a natureza reage, que a natureza se vinga. Também isso, a natureza busca o equilíbrio. Né? Se o homem age de uma maneira desequilibrando, ela vai reagir, tentando trazer o equilíbrio. É a teoria que o nosso querido James Lovelock falou de Gaia, não é? A teoria de Gaia, que a Terra é um ser vivo, a biosfera, aquela coisa toda, né? É isso. Há uma dificuldade a gente entender, até há uma discussão no meio científico, não é mesmo? Com as questões climáticas. Um grupo fala, não, isso é natural, não é? O grupo dos ambientalistas naturais, não, é tudo pelo homem. É lógico que há uma, né? Isso é isso. Bom, este equilíbrio será atingido através das forças ciclópicas naturais. Não é? Além do que, a transformação e a transição planetária vai trazer para nós uma nova geografia. Está trazendo para nós, não é? As placas não estão se acomodando, você se afastando, continente e tal. E isso não é novidade, né? Isso não é novidade, sempre teve, né? Mas agora, nessa época de transição planetária, isso ocorre mais acentuadamente, do meu ponto de vista. Bom, aí nós temos, lá no livro terceiro das leis morais, capítulo 6, lei de destruição, uma ideia diferente das catástrofes climáticas, dos desencargos coletivos. Porque ele dá uma ideia de destruição necessária e destruição abusiva. O que é necessário? O que a gente destrói abusivamente na natureza? É essa coisa do consumo consciente. Vamos pensar sobre isso. Estamos consumindo conscientemente? Ou estamos usando muitos recursos, buscando o supérfluo, buscando o luxo desnecessário, buscando ter uma qualidade de vida tipo American Way of Life, né? Se todo mundo quiser viver como americano, tem que ter 6 planetas terras. Tem recurso para todo mundo. Tem energia? Não tem. Todo mundo quer ser igual ao americano. Não dá. Tem que repensar isso aí. E ele fala uma coisa interessante aqui de flagelos destruidores. Dá uma olhada lá, gente. Ó, capítulo 6, lei de destruição, no livro terceiro, leis morais. Flagelos destruidores. Vocês colocaram isso aqui no começo, né? Uma das leis lá. Fala o seguinte: o que a gente entende? Destruição, na verdade, é transformação, regeneração, oportunidade. Por quê? Porque a doutrina dos espíritos leva em consideração aquilo que é mais importante para nós, aquilo que nós somos realmente, espírito. Então a morte ou a destruição é apenas uma etapa da transformação de encarnado para desencarnado, que é a condição real, verdadeira nossa. Nós estamos aqui agora numa transição, uma situação transitória do estar encarnado, né? Então, se você for entender lá, os flagelos eles trazem muitas vezes oportunidades para as gerações futuras, que a gente não vê na atual. A gente fica comovido, morre muita gente, tragédias e tal, né? Mas há uma ação, há uma coordenação espiritual, muitas vezes, sobre estes flagelos destruidores. Eu queria incentivá-los a dar uma pesquisada nisso, tá bom? Anotem aí, vamos adiante. Bom, para vocês, para nós, qual é o maior obstáculo à regeneração planetária? Orgulho e egoísmo. As duas chagas da humanidade, né? Ganância. Ganância. Ganância, baseada no egoísmo. Mais, próprio despreparo. despreparo, ignorância, desconhecimento. Exatamente. Que Não está mais? muito claro o caminho, então é mais difícil agir. Certo. Que mais, gente? O que nos impede de estarmos já no mundo de regeneração? O
como foi colocado aqui pelos meus predecessores. Eu acho que o principal obstáculo, maior, pelo menos do meu ponto de vista, é isso que todo mundo está esperando que alguém chegue, principalmente os espíritas, que não generalizando, colocando a esperança nesses espíritos que estão chegando e não se preocupam em fazer a parte. Tipo, a gente não se preocupa em fazer a nossa parte. Muito bem Tá colocado. certo que aqueles espíritos vão ser o futuro, vão construir, mas a gente está o presente. E agora que a mudança deve acontecer. Gente, congela o que ela falou. Vocês captaram? Estamos esperando e não fazemos. Ah, os espíritos luminares vão descer a terra, as estrelas cadentes virão trazer a regeneração. E a gente vai fazer a nossa parte. Congela isso, tá? Isso é importante para a nossa discussão Isso final. é ilusão, porque a gente vai voltar. A gente vai voltar. Vai voltar. Então, se a gente não olhar a Terra como uma casa, a nossa casa, porque os espíritos estão chegando, mas a gente vai retornar. A gente vai pegar, nós vamos reencarnar e vamos pegar essa terra destruída. Então a responsabilidade é chamamento. Temos que ter consciência agora para preparar, porque para o nosso próprio futuro também. Isso mesmo. Vamos reencarnar. Agora a pergunta é: onde? Quando? Como? Seremos exilados da terra? Mais alguma sugestão para o obstáculo à regeneração? Pois não? Não sei se a frase está certa, mas eu vi assim, para ver, fala que a preocupação da gente é que querer deixar uma terra melhor, porque uma vez na verdade a gente queria deixar pessoas melhores para a terra que está ficando aí. Então a gente tem que fazer a nossa parte, né? É verdade. E esses netos, bisnetos, tataranetos, talvez sejamos nós mesmos, né? Deixar, porque essa ideia de que nós temos a sustentabilidade é o seguinte: deixar, né, as futuras gerações terem também condições de sobreviver e tal, né? Só que se não pensamos nós mesmos. Então a concepção espírita traz pra gente: olha, cuida que é teu mesmo, né? Cuida que é tua. Se você não cuidar, ninguém vai cuidar, né? Bom, gente, vamos buscar então na doutrina espírita o que ele fala para nós que é o obstáculo para a nossa transformação moral. Só uma coisa. Fala, Felipe. A gente fica muito nessa visão também de vamos cuidar para nós mesmos, sendo que a gente quer atingir um determinado equilíbrio pessoal, e esse equilíbrio pessoal se representa no cuidado com o que temos ao nosso exterior também. Temos que cuidar da terra, porque essa é a evolução que nos é pedida. Temos que ter mais gratidão a todos os recursos, mais gratidão a todos que convivemos. É a nossa obrigação, nosso dever. Estamos aqui, estamos evoluindo. A terra, esta terra material, nos produzia a nossa evolução. Então, que cuidemos dela, que ajudemos a evolução dela mesma. Né? Não só vamos cuidar para nós mesmos, vamos cuidar porque é necessário cuidar. É nosso dever, é a evolução, é o nosso equilíbrio. Sim, isso mesmo. Nossa morada, né? Bom, segundo a nossa querida doutrina espírita, ela no livro 3, capítulo 12, perfeição moral. Esse capítulo é fantástico, a gente já deu uma olhada nele? Lá está um monte de coisa que, olha, se a gente conseguir assimilar esse capítulo e botar em prática, vamos dar um adianto aí no progresso moral nosso. Ó, diz o seguinte: virtudes e vícios, questão de 195. Postular os defeitos e vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, o sinal mais característico da perfeição, o interesse pessoal. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade. Interesse pessoal, apego às coisas materiais. E aí continua a resposta lá. Vocês podem dar uma pesquisada lá. Então, gente, um dos motivos que nos impede de regenerar é esse tal de interesse pessoal, que também outros chamam de egoísmo, que está lá na questão 913. Entre os vícios, qual que se pode considerar radical? Qual que é o mais radical? Eu digo muitas vezes, egoísmo. Daí deriva todo o mal. E aí vai. O que nos impede de estar na regeneração é o nosso egoísmo. Nosso próprio, nosso de grupo, nosso de nação, nosso de empresa. Isso vai para todas as situações, né? Bom, aí, gente, a nossa ideia é a seguinte: que a crise ambiental é consequência da crise moral da humanidade. Como tantas outras crises, né? Então a questão é isso. A questão ambiental, ela é uma consequência desta crise moral. Mesmo? Por quê? Avançamos tecnologicamente, cientificamente, mas
somos pobres, estamos da doutrina espírita, é aqui que o bicho pega. A moral, a ética, minha, viu? Particular, né? Própria. Eles ficam pensando que é a moral do outro, né? A ética da sociedade né? Começa comigo. O que fazer então, gente? Vocês já têm essa pergunta, né? Vamos fazer de novo. O que fazer, gente? Deus. O que fazer? Vamos lá. Com vocês. Tem ainda mais? Vamos lá, gente. O que fazer? A nossa reforma é infantil. O que é isso? Mudar as coisas erradas em nós para mudança de coisas boas. O que está errado em nós? Bem, você é em mim. Não, o que está errado na sua vida? Como ela falou, A gente sabe que está errado em nós. Nós sabemos que está errado em nós. Primeira questão que ela colocou, está errado em nós. A gente sabe que está errado em nós. Temos completa consciência de tudo aquilo que está errado em nós. Porque a nossa consciência pesa. Quando a gente erra, a nossa consciência pesa. Né? Estamos ouvindo a consciência? Ou estamos abafando ela para você? Mas às vezes nem ela por si só é suficiente. Eu te falo como ex-fumante de mais de 20 anos. Como o quê? Como ex-fumante, mais de 20 anos. Nem isso é suficiente às vezes para você mudar de atitude e tomar uma decisão. Precisa ter vontade, né? Além do conhecimento, precisa ter vontade. É uma série de fatores que precisa. O que nós temos que fazer então com essa crise moral? Mudar o que está errado em nós? O que está errado em nós temos que ter o egoísmo. Como fazer isso, não é mesmo? O que nós temos que nos tornar? Sabe que o Brasil é um grande exemplo de voluntário. Voluntário é uma oportunidade de trabalhar o egoísmo, porque você pratica a boa vontade, mas sem interesse, não é com a família, não é o ente querido, é aquele, você pratica o bem sem interesse, não vê quem é. Então, eu acho que a vivência é mais importante que a teoria. Você não pode mudar o mundo, mas ao redor, o que você puder fazer, você ter essa experiência é muito importante, assim, como ser humano, né? Como você chama? Lúcia. Gente, olha o que a Lúcia colocou. Sair de si para doar-se. É isso? Sair de si para doar-se. Eu sou São Paulo, eu sou de Minas, mas eu sou só 3 meses. Você é de Minas? Que lugar de Minas é? Opa, capital. E eu moro só 3 meses, eu moro com a família, vivendo problemas pessoais de trabalho aqui. Eu resolvi ir para Minas semana passada, porque eu estava usando pó. E achando que meu problema é o pior da estratégia, que lá todos os meus amigos e familiares não são mais de mim. Então aí você vai pensar que tem sempre alguém que precisa de ajuda. Se você é capaz de dar o próximo, isso vai fazer tudo bem. E eu voltei 300 vezes melhor. A gente quer ser ajudado, não é mesmo? É quando você tem a oportunidade Mas de a dar o gente próximo, esquece, tem outros pior que nós que também precisamos de ajudar. A gente quer, sabe aquela coisa assim? Tem que fazer essa corrente. Tem alguém em cima de nós que estende a mão para nos levantar. E nós temos que, não é isso? Essa ideia, né? É isso que a doutrina fala, gente. O que a nossa irmã falou ali. Olha só, livro 3, capítulo 3, perfeição moral. As virtudes diz isso. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Mais meritória é aceitar mais desinteressada na caridade. Qual que é a solução dos nossos problemas? Caridade. Alguém já falou isso, né? Caridade. Vamos lá, tem mais. O egoísmo. Qual o meio mais eficiente de combater os problemas da natureza corpórea? Praticar a abnegação. Se você não pratica a abnegação, esquecer um pouco de si do outro, voluntariado, seja o que for, você não vence o famoso danado. Praticar a abnegação. Gente, nós estamos praticando a abnegação? Não? Não, mas você falou da caridade da salvação, não é? Então, então, o que nós vamos fazer com esse conhecimento? Gente, já falaram para nós, tem que fazer caridade, né? Segundo entende Jesus, como é que é? Questão 625 de Espírito, lembra? Como é que é a caridade, segundo Jesus? Não é possível que vocês não Fazer saibam. ao próximo o que eu quero que o outro faça para mim. Né? Basicamente isso, mas ele diz assim, lá, os Espíritos Superiores respondem a Kardec assim, primeira coisa, benevolência para com todos, boa vontade para com todos, primeira coisa. Você tem que dar com a disposição boa para o outro.
para a vida, para o mundo. Boa vontade. Segundo, essa já é mais difícil. Boa vontade já é difícil, né? Às vezes, né? A gente vai para mal-humorado também, né? Já é difícil. Vamos ao segundo. Segunda etapa, vamos subir. Segundo degrau aqui. Fala mais alto. Indulgência para com as imperfeições alheias. Não deu o terceiro aqui, mas foi o que eu subi. Último patamar. Perdão das ofensas. Essa é a noção de caridade para Jesus. Que a gente tem que ter. Essa é a verdadeira caridade. Boa vontade para com todos, benevolência. Indulgência para com as imperfeições alheias. Perdão das ofensas. Bom, qual que é o meio de destruir o egoísmo? Olha só que interessante. Continua aqui nessa. Vai lá na 917, integralmente. Mas eu tirei essa parte aqui para com vocês. Ó. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral ou espiritual, nós, né, for predominando sobre a vida material. Gente, nós morremos de problemas com a família, com o banco, com não sei o que, não é? Nós vivemos assim, tudo enfiado nesse tal de problema material. E esquecemos da vida moral, da vida espiritual. Então a vida material predomina sobre nós e por isso nós pensamos em nós, somos egoístas, né? E, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo nos faculta de nosso estado futuro real e não desfigurado por ficções alegóricas. Aqui está falando da nossa situação como espírito. Se eu sei que eu sou um espírito imortal, que eu estou aqui de passagem, que a minha verdadeira pátria é o mundo espiritual, eu vou trabalhar aquilo que importa, que é o meu espírito, que é o amor, a caridade, a bondade. Em vez de ficar só pensando em ter casa, carro, joias, né, mulher? Roupa, sapatos, né? Aquela coisa toda, né? Então, gente, a visão de que sou um espírito, ó, posso estar no futuro real, estou encarnado, vou voltar para o mundo espiritual, e estarei lá na situação de conformidade com o que eu obrei aqui, cada um segundo suas obras, disse Jesus, né? Aí começa a falar, bom, preciso mudar. E aí começa a trabalhar as imperfeições morais e espiritualizando. Gente, resumindo, é preciso espiritualizar a existência, né? Amando e servindo. Bom, Farrell responde para a gente lá numa questão, assim, ó, sirva de base às instituições sociais, às relações legais de povo a povo, de homem a homem, o princípio da caridade. Sirva isso. E aqui a gente pode extrapolar para a biosfera, para os outros entes que já foi colocado, né? Povo a povo, homem a homem, e da fraternidade, da caridade e da fraternidade. Cada um pensará menos na sua pessoa. Assim veja que outros não pensaram. Quando a gente fizer isso, o mundo de regeneração está estabelecido sobre a terra. Só isso que falta. Caridade e fraternidade em nossas relações. E aí, gente, vamos para baixo. Ele continua assim, olha, isso aqui acho que é São Luís, né? Dá para sentar aí? Dá um S que tenta puxar ela para cima. Clica nela. Aí. Obrigado. Muito bom. São Luís. A última questão do Livro dos Espíritos, 1019, diz o seguinte: todos vós, homens de fé, de boa vontade, trabalhai com tanto comando e zelo na grande obra da regeneração, que colhereis pelo centro do grão que eu tenho semeado. Ai dos que fecham os olhos na luz, preparando para si mesmos longos séculos de trevas e decepções. Ai dos que fazem dos bens deste mundo a fonte de todas as suas vidas, pelo que sofrer privações muito mais numerosas dos nossos de desfrutar. Ai, sobretudo, dos egoístas. Não acharão quem os ajude a carregar o fardo de suas misérias. Se você for lá no céu do inferno, na segunda parte, você vai ver a descrição das entidades espirituais do mundo espiritual, contando para a gente o que aconteceu com eles depois da vida de egoísmo deles. Vai lá dar uma olhadinha para você ver, gente. É de arrepiar o cabelo. Céu e inferno, segunda parte. Ai, sobretudo dos egoístas, não acharão que os ajude a carregar o fardo de suas misérias. Vai ficar como? Sozinho. Aonde? No escuro. É isso. Sozinho. Nas trevas. Gente, eu
estou vendo aqui um monte de homem e mulher de boa fé, ó, de fé e de boa vontade. Estou vendo, estão na minha frente. Trabalhar com ânimo e zelo na grande obra de nós. Nós contamos com vocês. Jesus conta conosco. Para que este mundo seja um mundo de regeneração. Escutai, alegrai-vos, o reino dos céus está próximo. A paz de Jesus esteja com todos vocês. Leve pequena mensagem que eu quero trazer para a questão ambiental. Íntima. Isso aí. Muito obrigado.